Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Glacielma Borges, professora de vocês da disciplina de Língua Portuguesa 1, que é a nossa gramática. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós daremos início a um novo conteúdo, que é de formação de palavras com conteúdo de derivação. Então vamos começar a partir de agora. Bem, antes de falar sobre o processo específico de derivação, que é um dos processos de formação de palavras, nós temos que relembrar um pouco sobre palavras primitivas e derivadas e sobre o que são afixos, ok? Para a gente poder entender esse processo de derivação. As palavras primitivas e derivadas. Antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação de palavras, que são os vocábulos primitivos, são aquelas palavras que dão origem, que originam outras palavras, e as derivadas, que são aquelas que surgem a partir de palavras primitivas. Para a gente poder relembrar melhor, vamos observar alguns exemplos para a gente entender. Bem, nós temos a palavra dente, que é uma palavra primitiva, certo? Que é a que vem primeiro, e a palavra dentista, que é a derivada, pois surgiu a partir da palavra dente, que já existia antes. Temos a palavra mar, primitiva, e a derivada de mar, que é marítimo, um dos exemplos de derivadas da palavra mar. Temos a palavra sol, que é primitiva, e a palavra solar, que é derivada porque surgiu a partir da palavra sol, certo? Então, esse é o primeiro conceito de formação de palavras. E aí, daí em diante, nós observamos outro conceito, que é o conceito de afixos. Então, o que seriam esses afixos? Além do conceito de palavras primitivas e derivadas, temos os afixos. Eles são morfemas, e o que seriam esses morfemas? Menores partículas significativas da língua, certo? A partir da junção desses afixos, nós formamos as palavras. Juntos a um radical, os afixos formam uma palavra. Por exemplo, pedra, que é a palavra primitiva, e pedreira, que é a palavra derivada. Nesse exemplo, foi acrescentado o sufixo eira ao radical. E o que seria esse radical, gente? Para relembrar também que a gente já estudou. O radical é a porção, é a parte da palavra que não muda, certo? Entre a primitiva e a derivada é a parte que não muda. E aí nós observamos o exemplo da pedra e da pedreira, Qual é a parte que não muda, Que é fixa? É até o R, certo? A partir do P até o R, não muda. Só daí em diante é que serão acrescentados os afixos para originar a palavra, certo? Os afixos são classificados de acordo com sua localização na palavra. Assim, no caso, os sufixos vêm depois do radical, por exemplo, folhagem e livraria, onde se acrescenta o agem e o aria depois do radical. Já os prefixos são acrescentados antes do radical, por exemplo, desleal e legal. Prefixo des e prefixo i, antes do radical. Além deles, há ainda os infixos, que aparecem no meio da palavra, sendo representados por uma consoante ou vogal, por exemplo. No caso, cafeteria, cafezal. E aí vamos ao radical e aos prefixos. Antes de analisar uma palavra e o processo pelo qual ela foi formada, faz-se necessário o conhecimento de seu radical e seus prefixos, o que eu falei para vocês. O radical é aquela parte que não muda da palavra. E aí, para eu poder identificar quem é sufixo, que é a parte que vem após o radical, e quem é prefixo, que é a parte que vem antes do radical, eu preciso conhecer esses radicais, para poder selecionar esses afixos. E aí eu trouxe para vocês, segue abaixo alguns exemplos de radicais e prefixos gregos e latinos, ou seja, as línguas que mais influenciaram o léxico da língua portuguesa, O léxico quer dizer as palavras da língua portuguesa, ok? E aí eu trouxe esse quadro para vocês observarem, radicais gregos, prefixos gregos, radicais latinos e prefixos latinos.
Eu não vou ler todos para vocês, mas eu queria que vocês pegassem aí um minutinho da semana, observassem com atenção e associassem ao estudo, certo? Aqui exemplos, ó. Acro quer dizer alto, elevado ou acrobata. Aero está relacionado a ar. Antropo está relacionado a homem. Então, como é que aparecem esses radicais, né? Toda vez que surgirem esses radicais, eu queria que vocês associassem a esses significados que eu trouxe aqui para vocês, né? Pseudo quer dizer falso. Psico quer dizer alma. Sofia quer dizer sabedoria, certo? Então, o conhecimento desses radicais, desses prefixos também, é importante para a gente poder associar alguns significados, né? Muitas vezes nós não conhecemos o significado da palavra, mas só de observar algumas partes, né? Alguns prefixos e alguns radicais, nós conseguimos associar a esses significados, certo? Então, eu queria que vocês anotassem, relessem e observassem com atenção esse quadro, ok? Que vai ajudar muito na hora da significação das palavras. E aí sim, agora vamos adentrar o nosso conteúdo propriamente dito, que é o processo de derivação. Então, o que seria esse processo de derivação? Os processos de derivação de palavras ocorrem de 5 maneiras, sempre com radical e afixos, que são os prefixos e os sufixos. Os tipos de derivação prefixal. Então, o que seria esse processo de derivação, né? Como nós estudamos as palavras primitivas e derivadas, associem o processo de derivação a palavras derivadas, né? O surgimento de palavras novas a partir de prefixos já existentes, e nesse processo há que se observar algumas regras. Temos a derivação prefixal, também chamada de prefixação. Como indica o termo pré, né? Tudo que está associado à palavra pré, associem ao significado de antes, certo? Então, se é prefixo, vem antes do radical. Inclusão de prefixo à palavra primitiva, por exemplo, infeliz, antebraço, enraizar, refazer. Aí está em negrito, né, os prefixos. Por quê? Porque eles vêm antes da palavra e associados a ela se transforma em um novo significado. Temos a derivação sufixal, também chamada sufixação, que é a inclusão de sufixo à palavra primitiva, né? Se o prefixo vem antes, o sufixo vem após a palavra primitiva. Exemplo, a partir da palavra feliz surge a palavra felicidade, né? Onde acrescenta-se o dade ao final da palavra por um processo de sufixação. Beleza, estudante, né? O acréscimo de um sufixo transformando em uma nova palavra. Temos a derivação parasintética, que é a parassíntese também chamada, né? É a inclusão de um prefixo e de um sufixo à palavra primitiva de forma simultânea. Eu queria que vocês observassem com atenção a derivação parasintética, porque ela pode ser confundida com outro processo de derivação chamado de derivação prefixal e sufixal, certo? No caso da derivação prefixal e sufixal, né, que é quando se associa tanto o uso do prefixo como de um sufixo a um radical, transformando-se em uma nova palavra. Diferentemente, na derivação parasintética, ao retirar ou o prefixo ou o sufixo, a palavra fica sem sentido, né? Já na derivação prefixal e sufixal, quando eu retiro ou o prefixo ou o sufixo, mantém-se um sentido na palavra. Então, vamos observar aqui o exemplo. Na palavra entardecer, se eu tiro, por exemplo, o prefixo em, surge a palavra tardecer, né? Mas não, essa palavra tardecer não existe na nossa língua. Por isso que é a derivação parasintética. Porque se não houver o acréscimo simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, do prefixo e do sufixo, a palavra fica sem sentido. Assim como a palavra emagrecer e engaiolar. Se eu tirar, por exemplo, o E de emagrecer, vai ficar a palavra magrecer. E nós não temos conhecimento na língua portuguesa dessa palavra. Portanto, é o acréscimo simultâneo ao mesmo tempo de um prefixo e um sufixo, em que
Caso eu retire um dos dois, a palavra fica sem sentido, ok? Derivação regressiva. Redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Por exemplo, eu tenho o verbo beijar e eu transformo, por um processo de derivação, na palavra beijo. Observem que a palavra beijar é um verbo, e ela se transforma no substantivo beijo. Debater um verbo, debate substantivo, perder verbo, perda substantivo. Então, geralmente, essa derivação regressiva é a transformação de um verbo, na língua portuguesa, em um substantivo, ok? E aí temos também a derivação imprópria. Como seria essa derivação imprópria? Ela ocorre, a mudança de classe gramatical da palavra. Por exemplo, o jantar estava muito bom. Fui jantar ontem à noite com o Luiz. Observem aí que nesse exemplo, a palavra jantar, no primeiro exemplo, ela surge como um substantivo. Por quê? Porque toda vez que a palavra for antecedida de artigo, que no caso é o o artigo masculino nesse caso, ela será um substantivo, Normalmente a palavra jantar é verbo, mas como nesse caso veio antecedido do artigo o, transformou-se em um substantivo, certo? E aí no segundo caso, fui jantar ontem à noite com o Luiz. Nesse caso, a palavra jantar surge como verbo, jantar, uma ação. Então, a derivação imprópria é essa mudança de classe gramatical dependendo do contexto, ok? Então, com esse exemplo de derivação imprópria, nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima!